Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Samuel Marques e estamos iniciando agora o Prova da Semana, em que iremos resolver a segunda parte do último concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará de 2016, feita pela banca Instituto AOCP. No nosso vídeo passado, que você encontra aí na timeline do nosso canal, da Prova da Semana, nós resolvemos a parte 1 da prova de Direito Constitucional do concurso da PM Ceará. Hoje vamos resolver a parte 2 com mais 11 questões, tá bom? Foram 22 questões cobradas de direito constitucional, todas no estilo certo ou errado, e a gente vai seguir tratando sobre elas aqui agora. Vem comigo, por favor. Olha lá, a prova da semana, Polícia Militar do Estado do Ceará de 2016, Instituto AOCP. Essa daqui é a parte 2, tá bom? Caso você não tenha visto a parte 1, eu sugiro que você volte aí na timeline do nosso canal. A gente parou lá na 11ª questão, eu quero seguir com vocês na 12ª. Olha lá comigo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada de imediato. O que é que diz a nossa Constituição Federal sobre comunicação imediata da prisão? Artigo 5º, inciso 62, tá? Lá diz que o local onde se encontre a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra deverão ser imediatamente comunicados ao juiz competente e à família ou pessoa pelo preso indicado. Ah, professor, mas esta questão ela não está cobrando a literalidade. Ela não está de acordo porque colocou o de imediato aqui no final. Só, pessoal, que perceba comigo. Olha, comunicação deve haver da prisão e do local onde se encontre, sim. Feita a quem? Ao juiz e família ou pessoa pelo preso indicado. E deve ser feita imediatamente. Isso é ou não é a disposição? Tá? A mesma regra, a mesma disposição que está prevista no artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição Federal. Claro que é, tá, pessoal? Então, eu até gostaria que vocês tomassem cuidado, tá? Não é porque tirou da literalidade que deixou a questão errada. Tirou da literalidade, mas o sentido continuou o mesmo. Portanto, está correta essa disposição. E quando eu falo dessa comunicação, vale lembrar desse ou, vale dar toda a atenção a essa alternativa, tá? É muito comum em prova cair dizendo que deverão ser comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso e à pessoa por ele indicado. Errado. Juiz e família ou pessoa por ele indicado. A alternativa existente está entre família e pessoa indicada. Deve-se sempre comunicar, então, portanto, pelo menos duas pessoas, juiz e família ou juiz e pessoa indicada, tá bom? É essa a condição que você deve entender, sempre deve se comunicar ao juiz. 12ª questão está correta. Olha lá a nossa 13ª questão. A Polícia Federal, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Aqui é uma questão sobre segurança pública. Devemos lembrar que as competências da PF estão previstas lá, as competências estão previstas no parágrafo 1º do artigo 144, tá? Ó. E quando eu falo em defesa civil, isso está previsto lá no artigo 144, parágrafo 1º? Lógico que não. Defesa civil é uma atribuição que está prevista no artigo 144, parágrafo 5º, que trata da competência de um outro órgão. Na verdade, o parágrafo 5º trata da competência de dois órgãos de segurança pública. Quais são eles? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. A quem é atribuído a execução das atividades de defesa civil? Aos corpos de bombeiros militares, tá bom? É importante determinar essa ideia. O Corpo de Bombeiro Militar é o único órgão de segurança pública que não exerce atividade de polícia. Atividade de polícia, para quem não sabe, é aquela atividade cuja ideia é o combate a delitos. O Corpo de Bombeiro Militar, ele não exerce atividade de polícia, mas constitucionalmente ele exerce atividade de defesa civil, que é o combate a calamidades públicas, a situações calamitosas que prejudicam também, tá, a ordem social, que prejudica também o patrimônio das pessoas e a vida dessas pessoas, tá bom? Nessa condição, está erradíssimo, isso não é competência da Polícia Federal, pois as competências da PF estão lá no artigo 144, parágrafo 1º. E vale a pena você revisar todas as competências da Polícia Federal, tá bom? Vamos só lembrar aqui dessas competências, são grandes, são extensas, mas vale a lembrança.
Compete à Polícia Federal, né, apurar as infrações penais contra a ordem política e social, bem como em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme. Também cabe a ela prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes, o contrabando e o descaminho, né, sem prejuízo da ação fazendária ou de outros órgãos públicos nas suas respectivas áreas de competência. Também incumbe à Polícia Federal o exercício das atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e também cabe a ela o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Logicamente, a atividade de defesa civil já foi superada por nós, não está lá no parágrafo 1º, tá bom? Feitas essas considerações, vale lembrar, 144, parágrafo 5º, para o Corpo de Bombeiro Militar, Bombeiro Militar, beleza? Errada a 13ª questão. Passa para a nossa 14ª. A função de Polícia Judiciária da União, inclusive falei agora para vocês, compete exclusivamente à Polícia Federal. Correto, tá, pessoal? Essa disposição você encontra no artigo 144, parágrafo 1º, como eu já tinha falado para vocês, onde estão as competências da PF, neste caso em específico, inciso 4, tá? Cuidado também com a disposição quando é cobrado em prova. Aqui ficou simples, por quê? Porque colocou, ó, Polícia Judiciária da União. Mas vamos supor, pessoal, que na sua prova fale somente as funções de polícia judiciária competem exclusivamente à Polícia Federal. Se eu não especifico que a Polícia Judiciária da União, ponto, tá? As funções de polícia judiciária competem à Polícia Federal, ponto. Somente à Polícia Federal, ponto. Certo ou errado? Errado, pois é somente Polícia Judiciária da União. Devemos entender que quem exerce polícia judiciária nos estados ou então de crimes cometidos contra os municípios do Distrito Federal é da Polícia Civil. Quem exerce a polícia judiciária sobre as infrações penais militares nem é da PF, nem é da Polícia Civil, tá? Embora a Constituição não diga neste assunto do artigo 144, lá no artigo 142 diz que é da própria instituição militar. Mas beleza, então vale a lembrança sobre isso. Aqui neste caso em específico está correto de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da nossa Constituição Federal. Passa para a nossa 15ª questão. Compete à Polícia Federal apurar infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme, na forma da lei. Pessoal, olha aqui comigo esta questão e faz um comparativo com aquela questão envolvendo o raciocínio do direito de reunião que a gente resolveu no vídeo passado da prova da semana, na parte 1 do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha, eu disse para vocês que não é pelo fato de estar incompleto que a questão está incorreta. Neste caso, está incompleto? Está. Pois se você observar a disposição da segunda parte do inciso 1, lá não fala somente em repercussão interestadual, também fala-se em repercussão internacional. Beleza, mas não é porque está incompleto que está incorreto. Neste caso está correto, tá? Ó, compete à Polícia Federal para apurar infrações penais cuja prática tem repercussão interestadual e exige a repressão uniforme. Essa é uma exigência importante, tá bom? Na forma da lei. Conforme diz a Constituição Federal, a repercussão, né, ou seja, a aplicação do crime, a irradiação deste crime, ela deve ser interestadual, envolvendo mais de um estado. Isso significa dizer interestadual ou internacional, não é isso? Mas é fundamental lembrar que não é somente pelo esse fato da repercussão ser interestadual ou internacional, mas sim pelo fato de exigir repressão uniforme. É importante, pessoal, essa disposição. Sabe por que é importante essa disposição? Porque existem crimes que não necessitam de repressão uniforme e, portanto, mesmo que tenham repercussão interestadual ou internacional, eles não serão da Polícia Federal. Existem crimes que acontecem entre 2 ou mais estados e o crime, por ter uma complexidade menor, ele não é de repressão uniforme. Então, a quem compete aquela atuação? A Polícia Civil, pois não é da Polícia Federal. Devemos lembrar, em específico, que repressão uniforme, de acordo com o que determina a lei, é fundamental para cá.
Então, repercussão interestadual ou internacional que exige repressão uniforme. Ah, professor, e o que é repressão uniforme? Eu vou dizer para você. Repressão uniforme é uma atuação única e conjunta em todo o território nacional. Nós sabemos que a Polícia Civil, por exemplo, ela só tem competência para atuar no seu respectivo estado, pelo menos é a questão tradicional, né? Eu sei que existem leis que determinam a cooperação, mas normalmente em seu respectivo estado. Essa é a tradição, essa é a convenção, né? Mas quando eu falo em repressão uniforme, aí eu estou falando de uma área que é da Polícia Federal. A Polícia Federal só atua em um estado da federação? Não, ela pode atuar em qualquer lugar do nosso território nacional. É por isso que entendemos que ela exerce essa repressão uniforme. Mas o que define repressão uniforme é a lei, tá bom, pessoal? Essa disposição está correta, inclusive isso está previsto no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1. Está na segunda parte do inciso 1, lá do artigo 144, parágrafo 1º. Passa para a nossa 16ª questão. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Porém, cabe exclusivamente à polícia civil as atividades de defesa civil. É brincadeira uma questão como essa, né? Uma questão que está repetindo o mesmo raciocínio daquela 12ª questão que a gente começou tratando aqui hoje. Olha, pessoal, a quem cabe as atividades, a execução das atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei? Ao Corpo de Bombeiro Militar, não é? Então tá falso. Corpo de Bombeiro Militar seria a aplicação aqui. A fundamentação desta questão está no artigo 144, parágrafo 5º, que trata sobre essa condição. Errada a 16ª questão. Vale lembrar, pessoal, que o parágrafo 5º do artigo 144 fala tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro Militar. Polícia Militar exerce a função de polícia ostensiva, ou seja, atua preventivamente na prática, no combate à prática dos delitos e também preserva a ordem pública, não é? Como é uma condição necessária, uma condição própria dos órgãos de segurança pública. Já o Corpo de Bombeiro Militar é o único órgão de segurança pública que não exerce atividade de polícia. Inclusive, cuidado, tá? Tem muita gente que lembra segurança pública e já associa ao termo polícia. Não é bem assim, não. Segurança pública é preservar a ordem pública, é proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer o quê? Significa dizer que isso pode ser tanto exercido por meio de atividade de polícia, como também por meio da atividade de defesa civil. Então, na sua prova, se afirmar que todo órgão de segurança pública exerce atividade de polícia, isso está certo ou errado? Está errado, pois existe um órgão apenas, que não exerce atividade de polícia, que é o Corpo de Bombeiro Militar. Beleza? Tranquilo? Feitas essas considerações, 16ª questão está errada de acordo com a disposição do parágrafo 5º do artigo 144. Passando para a nossa 17ª questão. As funções de polícia marítima, aeroportuária e aeroportuária competem à Polícia Federal. Ah, professor, isso está errado porque o inciso 3 do artigo 144, parágrafo 1º, fala polícias marítima, aeroportuária e de fronteiras. Pessoal, mais uma vez, não é porque está incompleto que está incorreto. Perceba isso, tá bom? Essa disposição ela está errada? É claro que não. Polícia marítima é da Polícia Federal? É. Aeroportuária também. Está incompleto, mas continua como correto. Essa disposição está no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Lá fala sobre funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inclusive, eu quero falar um pouco com vocês sobre esses pontos aqui e gostaria de início que você não confundisse, por favor, aeroportuária com aérea, tá bom? Quando eu falo aeroportuária, estou falando de aeroportos, aérea do espaço aéreo, beleza? E de fronteiras. E outro ponto que eu quero que vocês entendam é o porquê desta competência ser atribuída à Polícia Federal. Por que a Polícia Federal compete à Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras? Vou dizer para vocês, é simples, tá? É mais simples do que você imagina. Você deve saber
que ao ingressar no nosso país, qualquer pessoa, até mesmo o brasileiro, ele deve passar na Polícia Federal, no posto da Polícia Federal, seja onde for, né, no aeroporto, no porto ou então nas fronteiras, e pedir autorização, né, apresentar o passaporte e a Polícia Federal autorizar seu ingresso ou não. Assim acontece com o brasileiro, assim acontece com o estrangeiro, tanto quando sai do país como quando entra no país. Beleza. Quando eu falo Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteiras, não está atribuindo à PF a competência de proteger os mares, de proteger os aeroportos e as fronteiras, não. Até porque essa atuação, pessoal, de proteger mar é da Marinha, porque é uma questão de defesa nacional, fronteira é do Exército Brasileiro, porque é uma questão de defesa nacional. E aeroportos, eu não vou falar que um crime que acontece dentro do aeroporto vai ser necessariamente da Polícia Federal. Beleza? Essa é uma condição importante para a gente. Por que Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteiras, então, é competência da PF? Porque a PF exerce um papel muito importante no exercício, tá, do controle de ingresso de pessoas ao nosso país. Ela faz, pessoal, o controle de acesso de pessoas ao país. Controle de acesso de pessoas ao país. Isso é o que nós entendemos por Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteira. Ah, professor, ainda não entendi o que é que isso tem a ver. É simples, pessoal. Existem 3 formas de ingresso de pessoas no nosso país. Quais são as formas? A pessoa normalmente vem pelos aeroportos hoje em dia, né? De avião, desembarca lá no aeroporto. A quem ela deve se reportar antes de entrar no nosso país, hein? A Polícia Federal. Ah, mas vamos dizer que veio no navio transatlântico aqui para o país. Chegou no porto. A quem deve se reportar para ingressar no país? A Polícia Federal. Ah, mas vamos dizer que veio de carro pelas estradas, nas fronteiras. Tudo bem. Vai passar onde? Na Polícia Federal. Esse é o controle de acesso de pessoas ao nosso país. Então, 17ª questão, embora esteja incompleta, de acordo com a literalidade do texto da Constituição, mas continua como correta. Lembra que provas de concurso público, muitas vezes, até pode ser exigido o raciocínio literal, mas a literalidade estar posta lá não é fundamental. Não é porque não está na literalidade que a questão está errada. Às vezes é uma questão lógica. Às vezes eles mudam a palavra ali do local. Não mudou o sentido, só mudou a ordem de apresentação das palavras. Ou às vezes eles colocam incompleto. Isso não quer dizer que está errado. Exerça o seu raciocínio, pois ele é fundamental, tá bom? É por isso que até agora eu continuo batendo na tecla que aquela questão lá sobre o direito de reunião, embora a banca tenha entendido como errada, eu considero aquela questão como correta. E, inclusive, eu posso aqui destacar, para quem não está entendendo, essa questão sobre direito de reunião foi vista no nosso vídeo passado, tá? Da prova da semana, onde nós resolvemos a parte 1 dessa prova da Polícia Militar. Mas voltando aqui ao contexto, aquela questão considerou incorreta somente por estar incompleta, mas as informações que estão lá estão corretas. É por isso que o gabarito preliminar que indicou que estava certo era o gabarito certo, correto a ser utilizado. Mas aí no gabarito definitivo a banca foi lá e disse que estava errada. Ah, a OCP, o Instituto AOCP, então é uma banca que trata desta maneira. Cuidado, pessoal. Eu estou trazendo aqui para vocês, já trouxe algumas questões que estão incompletas e continuam como corretas. Ali, na verdade, para mim, o que eu entendo é que aquilo ali foi um vacilo do Instituto AOCP, tá bom? Então não vá tirar por conta daquela questão um raciocínio, uma lógica da banca, pois não é realidade. Não é porque tirou da literalidade que vai estar incorreto, não. Beleza? Então, raciocina que é importante. Tranquilo? Feitas essas considerações, 17ª está correta. 18ª questão. A segurança viária compete também aos municípios. Pessoal, segurança viária é uma disposição que está prevista no artigo 144, parágrafo 10 da nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição, ela diz que a segurança viária, que compreende a fiscalização, a engenharia e a educação de trânsito, né, ela será exercida pelas entidades executivas no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, compete também aos municípios, também compete. Ah, professor, mas não existe órgão de segurança pública municipal. De fato, não existe, pessoal. Inclusive, para quem
pensa em guarda municipal, a guarda municipal não é órgão de segurança pública, ela é auxiliar de segurança pública. E, inclusive, você deve saber também que o Supremo Tribunal Federal autorizou que a Guarda Municipal também auxiliasse a segurança pública no exercício da segurança viária. Então, olha, segurança viária é a atividade, não é um órgão, tudo bem? Beleza? Pode ser exercido pelo município também, sem problema algum. Então, correto, de acordo com o artigo 144, parágrafo 10, essa disposição é legal para a gente. Olha a nossa 19ª questão. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares de reserva do Exército, vale lembrar, né, sempre que é do Exército, não confundir, por favor, com forças armadas, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores de estado, do Distrito Federal, dos territórios e aos prefeitos municipais. Pessoal, deixou errado já a questão. Essa disposição nós encontramos no artigo 144, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. E não se subordina a prefeito, se subordina a quem, hein, pessoal? Subordinados a quais? A qual ente federativo, a qual chefe de governo, né, pessoal? Aos governadores, seja do estado, do Distrito Federal ou de, eventualmente, se existir um território federal. Deixou errado a partir de afirmar ali que também se submete à subordinação de prefeito. Claro que não, tá, pessoal? Claro que não. Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar, governador. Mas aqui vale um outro ponto interessante, extrair um pouco mais, na verdade, acrescentar um pouco mais de conhecimento, tá? Essa prova, como você sabe, ela foi do ano de 2016. Em 2016, a nossa Constituição ainda não tinha sido alterada pela Emenda Constitucional número 104, que foi do ano de 2019. A Emenda Constitucional número 104 acrescentou ao texto da Constituição um novo órgão de segurança pública, chamado de Polícia Penal, os antigos agentes penitenciários. Beleza, o que é que ocorre, pessoal? A Polícia Penal foi acrescentada como órgão de segurança pública, tá lá no inciso 6 do artigo 144. Eles colocaram o parágrafo 5º-A, mas também alteraram a redação do artigo 144, parágrafo 6º. Então, hoje, quando a gente fala de instituição subordinada a governador de estado, do Distrito Federal ou de eventualmente território, nós falaremos de polícias militares, PMs, de corpos de bombeiros militares, de polícias civis e de polícias penais. Logicamente, polícias penais dos estados e do Distrito Federal. Por que eu estou destacando Estado e Distrito Federal aqui, tá? Eu estou destacando porque você deve saber que também existe a Polícia Penal da União, Polícia Penal Federal. Obviamente, Polícia Penal da União não é subordinada a governador de estado ou do Distrito Federal ou de eventualmente de território, tá bom? Beleza? Essa é uma condição legal para nós. Fica aí essa consideração. Subordinados ao governador, falso, 19ª questão. Passa para a nossa 20ª questão. A Polícia Federal, mais uma questão sobre Polícia Federal, é instituída por lei como órgão permanente e mantido pela União. Tá correto, tá? Tá corretíssimo. São órgãos permanentes organizados e mantidos pela União. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Penal Federal, Polícia Penal da União, tá? Vale essa lembrança. E outro ponto, tá? Vale também a noção de que quando eu falo de Polícia Militar, de Corpo de Bombeiro Militar, de Polícia Civil e de Polícia Penal do Distrito Federal, embora sejam subordinados ao governador do DF, são mantidos e organizados pela União. Só que, logicamente, não é órgão permanente da União estes órgãos, tá bom? Aqui está correto, essa disposição você encontra no artigo 144, parágrafo 1º, da nossa Constituição Federal, e vale essa observação quando a gente for falar de segurança pública no Distrito Federal. Vamos só destacar essa noção aqui que ela é interessante para nós, tá? Ó, quando a gente fala de polícia militar, de corpo de bombeiro militar, de polícia civil e de polícia penal do Distrito Federal, existe uma peculiaridade em específica. Eu não estou dizendo que são órgãos da União, tá?
Esses órgãos são do DF. O que é que acontece? Por força do artigo 144, parágrafo 6º, esses órgãos são subordinados ao governador do Distrito Federal. Ao governador. São subordinados ao governador. Porém, por força do artigo 21 da nossa Constituição Federal, que trata das competências, pessoal, administrativas da União, tá? Lá vai tratar, desculpa, artigo 21 mesmo, lá vai dizer que estes órgãos são organizados e mantidos pela União. Essa é uma peculiaridade sobre estes órgãos de segurança pública do Distrito Federal. São organizados e mantidos pela União. Ah, professor, por que isso acontece? É simples, pessoal. Isso acontece no sentido que o Distrito Federal ele não tem capacidade orçamentária financeira suficiente para manter estes órgãos. E por tal razão, entende-se que quem mantém é a União. Tá? É uma peculiaridade que acontece. Portanto, está correto isso aqui, isso não tem nada a ver com a questão, mas aqui está uma observação autônoma que vale a nossa compreensão, tá? Feitas essas considerações, aí estão essas informações interessantes para vocês. Passa para a nossa 21ª questão. As infrações penais militares, bem como as funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, serão apuradas pela Polícia Civil. Pessoal, infração penal militar é da Polícia Civil, é? De jeito nenhum. A nossa Constituição trata no artigo 144, parágrafo 4º, que compete à Polícia Civil, ressalvada a competência da União, ou seja, tudo aquilo que não for da União, tá? E também salvo as infrações penais militares, exceto as infrações penais militares, a execução das atividades de polícia judiciária. Fora dessa brincadeira está a competência da União, e também está fora dessa brincadeira a competência de apurar a infração penal militar. Portanto, está errada essa disposição, devemos estar de olho no artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza? Passa para a nossa 22ª questão. Os municípios poderão constituir guarda municipal, destinada à apuração de infrações penais, bem como à proteção de seus bens, serviços e instalações. Essa disposição sobre guarda municipal, pessoal, devemos observar imediatamente o artigo 144, parágrafo 8º. E aqui vale uma consideração muito importante, mas muito importante mesmo. Guarda municipal não apura infração penal nenhuma. Guarda municipal não exerce atividade de polícia ostensiva nem atividade de polícia judiciária. Guarda municipal, de acordo com o texto da nossa Constituição, só exerce a atividade de polícia patrimonial, pois ela só protege bem, serviço e instalação municipal. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com a ACF, tá? Com a ACF, a Guarda Municipal exerce o que nós chamamos por polícia patrimonial. Isso para a Guarda Municipal, tá bom? Vale lembrar sobre este ponto. Ah, professor, mas eu já estudei o Estatuto Geral das Guardas Municipais, uma lei federal que diz que cabe à Guarda Municipal o exercício de atividade de polícia ostensiva. Olha, pessoal, isso não está na Constituição, isso está na lei. E aqui eu quero me referir a questões de direito constitucional. Obviamente, se a sua prova for de direito constitucional, se perguntar sobre competência da Guarda Municipal, essa questão vai perguntar de acordo com a lei ou de acordo com a Constituição? Com a Constituição. E na sua prova de direito constitucional, Guarda Municipal não exerce atividade de polícia nem ostensiva nem judiciária. Guarda Municipal exerce atividade de polícia patrimonial. Por isso está errada e é a nossa 22ª questão. E para a gente encerrar, meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida e queira tirar essa dúvida, manda mensagem lá no direct, que será o maior prazer de responder essa sua dúvida, tá bom? No mais uma vez, eu peço a você que não curtiu ainda esse vídeo, deixa seu like aí. Para você que achou legal esse vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar no engajamento deste canal. Este canal foi feito com o único interesse
de divulgar, de publicizar aulas gratuitas para vocês. Então a minha remuneração é o engajamento de vocês. Eu preciso de curtidas, eu preciso de inscrições, eu preciso que você compartilhe esse vídeo para que eu possa ser bem remunerado com esses vídeos, tá bom? Eu quero dizer a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra aqui no nosso canal em um novo vídeo. Um forte abraço e até mais.